Graça e paz, amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que eu quero fazer no dia de hoje está em Mateus, capítulo 13, versos de 24 a 30, e depois lerei de verso 36 a 43. É muito importante você pegar agora a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura bíblica. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, diz assim a palavra do nosso Salvador. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em seu campo? De onde vem o joio? Ele lhes respondeu: Algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que o arranquemos? Mas ele disse: Não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem, juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa, e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero falar no dia de hoje sobre uma parábola muito importante de Jesus, que chama-se a parábola do trigo e do joio. É isso mesmo, a parábola do trigo e do joio. Nós já vimos a parábola do semeador, aqui em Mateus capítulo 13, versos de 1 a 23, a gente viu toda a implicação. E hoje nós veremos a parábola do trigo e joio. Bom, pois bem, qual foi o propósito dessa parábola apresentada por Jesus? Essa parábola trata especificamente da semeadura do reino. Mas agora é acrescido um novo detalhe do processo de semeadura. Ou seja, de que enquanto o reino de Deus está ativamente sendo fundado sobre a terra, o inimigo está paralelamente trabalhando também, tentando perturbar a ação e a obra do reino de Deus. Pois bem, aqui no contexto, nós vimos na leitura bíblica que Jesus ele expõe a palavra, verso de 24 a 30. Depois, a pedido dos discípulos, Jesus explica a parábola, como está no verso 36. Ele entra numa casa e lá estão os seus discípulos, e os discípulos pedem a ele para que explique a parábola do trigo e do joio. Pois bem, nós precisamos se ater com os detalhes da parábola. Por exemplo, o semeador é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente representa os filhos de Deus.
O inimigo é o próprio diabo. O joio simboliza os filhos do maligno. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Esses são detalhes dessa história contada por Jesus. Pois bem, diante dessa parábola contada por nosso Senhor Jesus, eu quero te apresentar 4 lições. 4 lições muito importantes nessa parábola que eu quero apresentar para o seu coração. Número 1. Cristãos verdadeiros e falsos crescem juntos neste mundo. Cristãos verdadeiros e falsos crescem juntos neste mundo. Olha o verso 24 a 26 na sua Bíblia, quando diz assim, Jesus contando: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Precisamos entender aqui a questão do joio, porque a história aqui diz que esse fazendeiro, ele plantou e o inimigo à noite veio e colocou joio no meio dessa plantação. O pastor John MacArthur, ele nos ajuda a entender isso. Ele comenta sobre o joio, dizendo que provavelmente era uma cisânia, que era um tipo de erva daninha que dificilmente pode ser distinguida do trigo até que amadureça. No âmbito agrícola, semear cisânia no campo de trigo de outra pessoa era uma maneira de destruir de modo catastrófico o meio de sustento da pessoa. É um retrato dos esforços de Satanás para enganar a igreja ao misturar seus filhos com os de Deus. Em alguns casos, impossibilitando que os crentes façam a distinção entre o falso e o verdadeiro. Era muito comum na antiga Palestina, algumas pessoas maldosas, eles faziam isso colocando joio, essa tal cisânia, na plantação de outras pessoas, causando assim um grande prejuízo e até mesmo promovendo a fome naquela família. Pois bem, o verdadeiro cristão foi plantado por Jesus, você vê na história da parábola. Mas infelizmente, o falso cristão foi plantado pelo próprio diabo. O diabo é o opositor da obra de Deus, como está aqui na parábola. Como ele não pode destruir o verdadeiro cristão, que é uma boa semente semeada numa boa terra, ele planta no meio do povo de Deus, neste mundo, os falsos cristãos. Esse é o grande problema. O comentarista bíblico Risby, ele alerta sobre essa realidade quando diz que devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás. Pois ele possui crentes falsos, 2 Coríntios 11, 26, que acreditam num falso evangelho, Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 9. Ele estimula uma falsa justificação, Romanos capítulo 10, versos de 1 a 13. E tem até mesmo uma igreja falsa, Apocalipse capítulo 2, verso 9. No final dos tempos, chegará ao cúmulo de produzir um falso Cristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Precisamos tomar cuidado com a falsificação produzida pelo nosso inimigo. Em segundo lugar, nós aprendemos nessa parábola que não temos autorização para arrancar os cristãos falsos deste mundo. Não temos. Verso 27 a 29, Jesus continua contando a história assim. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Exatamente. Não temos competência para arrancar o joio do meio do trigo. A questão é que só Jesus consegue avaliar isso
de maneira precisa. Somente Jesus fará este trabalho de separar o trigo do joio e de julgá-los. Corremos o risco de, ao arrancar o joio, de machucar o trigo. Precisamos entender aqui também que Jesus ele não está falando restritamente da igreja, porque ele diz que o campo, no verso 38, o campo é o mundo. No entanto, nós não temos autorização para arrancar os falsos cristãos deste mundo. A gente não tem esse poder, a gente não tem esse direito e nem essa autorização. Quem fará isso um dia é o próprio Senhor Jesus. Em terceiro lugar, terceira lição, a verdadeira identidade das pessoas será manifestada na segunda vinda de Cristo. Olha o verso 30 na sua Bíblia, quando Jesus ele diz assim: deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Jesus deixa bem claro nessa parte da história da parábola que os anjos, que são os ceifeiros, não errarão no diagnóstico. Exatamente. Os anjos serão enviados sob o comando de Jesus e eles não vão errar. Eles vão saber quem é trigo e quem é joio. Eles farão uma separação rigorosa e precisa e não errarão. Pois bem, jamais trigo será lançado no inferno. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jamais. Jamais um verdadeiro cristão vai ser jogado na fornalha. Porém, jamais joio será recolhido no celeiro de Deus. Jamais. Um falso cristão, um falso discípulo, jamais fará parte do reino de Deus. O que Jesus está defendendo aqui é que no reino de Deus não haverá hipócritas. Não haverá falsificação. Mas ele diz que no lago de fogo não haverá cristãos verdadeiros. Então Jesus ele deixa as questões bem distintas, explicando com muita maestria que os verdadeiros cristãos, que é o joio, será recolhido no celeiro de Deus. Mas os falsos cristãos serão jogados na fornalha e serão queimados. Em quarto lugar, a quarta lição que eu destaco aqui nessa parábola é que a bem-aventurança eterna e a condenação eterna são realidades inevitáveis. Inevitáveis. Olha no verso 40 a 43, Jesus está explicando. Ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa mensagem. Jesus está sendo muito bem específico e explicativo aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o joio, isso é, os falsos cristãos, será colhido e queimado no fogo. Ele está falando de condenação. Qual é o critério de avaliação de Jesus? Está no verso 41. O critério são duas coisas que Jesus vai observar. Ele vai dizer o seguinte, que aqueles que serão condenados, jogados na fornalha, são aqueles que serviram de tropeço ou motivo de escândalo. São aqueles que serviram de tropeço, que atrapalharam o progresso do evangelho, que atrapalharam a expansão da igreja. São aquelas pessoas que mancharam e ofenderam a mensagem do evangelho. Motivo de escândalo. São aqueles que escandalizaram o coração das pessoas, vivendo uma vida hipócrita. Isso é muito assustador, mas é uma realidade. Outro critério de avaliação de Jesus no verso 41 é que irão para a fornalha aqueles que praticaram o mal ou aqueles que praticaram a iniquidade.
Iniquidade iniquidade é um dos sentidos da palavra pecado. Significa perversão. Perversão moral, perversão do evangelho, perversão ideológica, isso é, aqueles que praticaram, isso é, aqueles que tiveram um estilo de vida mergulhado no pecado, estes são joio e serão lançados na fornalha. Assim disse Jesus. E ele deixa muito bem claro no verso 42 o destino e a situação do joio. No verso 42 ele diz que o joio será lançado na fornalha de fogo, se referindo à condenação. E ele fala da situação do joio, que ali haverá choro e ranger de dentes. Tome cuidado, meu amigo, você que está me assistindo. Na condenação eterna haverá choro e ranger de dentes. Condenação, angústia. Essa será a situação daqueles que são joio. Mas no verso 43, Jesus deixa bem claro o destino e a situação de quem é trigo, o verdadeiro discípulo. O trigo será recolhido no celeiro de Deus, diz o verso 30. Ele será acolhido por Jesus, será acolhido no reino de Deus. E ele diz também no verso 43 que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem são os justos? São aqueles que foram justificados por Cristo. São aqueles que arrependeram de seus pecados. São aqueles que confiaram no sacrifício de Jesus na cruz. São aqueles que receberam Jesus no seu coração e na sua existência. São aqueles que seguiram a Jesus de maneira autêntica, de maneira amável. Esse é o trigo. Esses são os justos que resplandecerão como o sol no reino de Deus. No finalzinho do verso 43, Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo o seguinte, com essa expressão, ouça. O que eu estou dizendo é verdade. Vai acontecer, vai se concretizar, porque eu estou dizendo. Tome cuidado, meu amigo, você que está me assistindo. Eu quero terminar essa parábola fazendo algumas aplicações. Algumas aplicações para o nosso coração. Primeiro, precisamos entender que o diabo continua perturbando o povo de Deus. Exatamente. O diabo continua plantando joio no meio da plantação de Deus. O diabo continua plantando joio nesse mundo. E o trigo, os verdadeiros cristãos, e o joio, os falsos cristãos, estão juntos neste grande campo de plantação. E o diabo continua semeando nesse campo. Em segundo lugar, precisamos entender que o trigo e o joio crescem juntos neste mundo. Precisamos entender. Da mesma maneira que o evangelho puro, simples e verdadeiro está crescendo nesse mundo, infelizmente falsos evangelhos também estão crescendo nesse mundo. O evangelho do trigo está crescendo nesse mundo e entrando em várias nações, mas infelizmente o falso evangelho do joio também está crescendo e dominando as nações. É por isso que existe tanta falsas religiões, falsas seitas, pregando um falso evangelho, desprovido das escrituras, desprovido da divindade de Jesus. E estão crescendo. E vão crescer mais ainda porque Jesus deixou bem claro que o trigo e o joio crescerão juntos. Em terceiro lugar, precisamos entender que tudo isso um dia terá fim. Um dia tudo isso, Jesus fala do fim dos tempos. Jesus fala do fim da história da humanidade. Jesus fala da sua segunda vinda. Um dia, tudo isso terá um fim. Toda falsificação será desmascarada. E os filhos do reino resplandecerão. Um dia, isso vai acontecer. Em quarto lugar, precisamos entender que Jesus também falou de condenação. Meus amigos,
O mesmo Jesus que falou de amor, que falou de misericórdia, que falou de perdão, que falou de compaixão, que falou tantas coisas boas, agradáveis. Esse mesmo Jesus falou de condenação, falou de fornalha, falou de inferno. Tome cuidado, tome cuidado. Se ele afirmou isso, porque é a verdade. Muitos serão jogados na fornalha, serão condenados por serem joio. E o que ele disse é a verdade. Quero terminar essa palavra com uma pergunta. Para o seu coração, você que está me assistindo nesse momento. Presta atenção, você. Você é trigo ou joio? Pensemos nisso. Quem é o trigo? Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Cristo. Quem é o joio? Os falsos cristãos, os falsos discípulos. Aqueles que dizem que seguem a Cristo, mas têm uma vida totalmente diferente daquilo que ele ensinou. Quem é você? Trigo ou joio? Examine seu coração e pense nisso. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. A tua palavra nos lança luz na mente e no coração. Ó Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, faça-nos de nós trigo, ó Deus, trigo. Transforma a nossa vida, transforma a nossa cosmovisão, transforma os nossos conceitos, transforma o nosso caráter. Ó Deus, transforma o nosso coração. E leva-nos, ó Deus, ao teu celeiro celestial. Livra-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Livra-nos, ó Deus, dos tropeços e dos escândalos. E muda a nossa vida. Nós oramos e confiamos em Ti, Senhor. Contamos com a Tua misericórdia. Senhor, fale ao coração de cada um que assistirá esse vídeo. Que eles possam entender o que significa ser trigo e ser joio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.